Agora tem uma informação importante para repercutir com o nosso público e também com os nossos comentaristas, porque olha só, depois de 27 anos, um bocado de tempo, em 27 anos, a Justiça brasileira decidiu colocar um fim em todos os processos contra a privatização da companhia Vale do Rio Doce, hoje chamada só por Vale. Os opositores da venda da então estatal, em 1997, ajuizaram 69 ações populares questionando esse processo e pedindo a anulação do leilão. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou, no entanto, que a privatização não tem mais como ser revertida. As ações foram ajuizadas em diferentes regiões do Brasil e protocoladas por políticos de esquerda, sindicatos e sindicalistas, além de funcionários da companhia. A avaliação de especialistas é que a decisão gera mais segurança jurídica ao país. Eu vou começar essa justamente com o Luiz Felipe Dávila, porque na nossa reunião virtual de temas, ele sugeriu, e naturalmente essa é uma questão muito sensível, né, Dávila? Porque o texto fala em segurança jurídica. Nossa, 27 anos depois... É isso mesmo, Caniato. 27 anos para a Justiça avalizar o que já tinha sido concluído, que era a privatização da Vale do Rio Doce. Nesse período de 27 anos, o valor da companhia, quando era estatal, tinha um valor de mercado de 3 bilhões de reais. Hoje, é mais de 260 bilhões de reais. Gerou milhares de empregos, ganhou mercado, aumentou o que contribui pagando imposto porque se tornou uma companhia mais eficiente. E apesar de 27 anos após os processos finalmente serem encerrados na Justiça, o governo do Brasil ainda acha que é uma estatal e tentou influenciar na escolha do novo presidente da empresa. Felizmente, a corporação, ou seja, o conselho de administração da empresa, resistiu à pressão do governo e escolheu uma pessoa de dentro da companhia, o que era o antigo diretor financeiro. Ou seja, apesar da privatização, a mentalidade ainda não mudou. Ainda temos governos que acham que companhias privatizadas ainda são estatais e que merecem a fiscalização, a ingerência e a influência do governo. Mota, encerradas todas as ações contra a privatização da Vale, 27 anos depois. Antes tarde do que nunca, Mota. Outro dia falamos aqui, Caniato, do custo do Poder Judiciário brasileiro. Esse custo, medido como percentual do PIB, parece que está entre os maiores do mundo. E eu vou repetir agora o meu comentário daquele dia. Custo não é a preocupação principal. O foco agora tem que ser na eficiência, nos resultados. Nós não podemos esperar décadas por uma decisão judicial. O processo tem que ser julgado sem olhar a capa. Primeiro e acima de tudo, a justiça precisa resolver esses conflitos no nosso tempo de vida. Mais uma rápida parada, em 1 minuto e meio a gente está de volta. Cristiano Beraldo também vai fazer sua análise e reflexão. A gente conta com você, hein? Fique por aí. Jovem Pan. Estamos de volta ao programa Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre com as análises e os comentários do nosso time de analistas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila. Do tema que a gente estava tratando antes do break comercial, faltou a análise do Cristiano Beraldo. Beraldo, encerradas as ações que questionavam a privatização da então Vale do Rio Doce, estatal, depois foi privatizada, passou a ser chamada somente por Vale. Esse período todo de questionamentos na justiça, 27 anos, hein, Beraldo? Pois é, Caniato, eu queria observar dois lados dessa situação da Vale do Rio Doce, hoje Vale. Primeiro, o lado do judiciário, né? Veja como o judiciário brasileiro é utilizado com má fé por aqueles que conhecem bem os trâmites do judiciário. Essas ações, 69, se não me engano, propostas, segundo a reportagem, por políticos e líderes sindicais, pessoas que têm toda a assessoria jurídica necessária,
que, ao invés de entrarem com uma ação única, fizeram essa estratégia sem vergonha de entrar com dezenas de ações em diferentes estados com o mesmo propósito, porque com isso você vai dando mais trabalho, você espezinha aquele com quem você está querendo litigar. E o judiciário brasileiro aceita nessa ideia de que a justiça tem que ser acessível a todas, permite-se esse tipo de manobra. Aliás, salvo engano, hoje você já tem um pouco mais de dificuldade, mas há 27 anos era essa a realidade que a gente vivia. Só que aí a gente olha para a eficiência do judiciário, Candiato, 27 anos para decidir não pelo mérito, mas por uma conclusão de que já passou muito tempo, agora já não dá mais para voltar atrás. Quer dizer, que justiça com J maiúsculo é essa que não consegue decidir sobre um tema absolutamente objetivo? Existiu uma empresa pública que foi privatizada, teve as suas ações, que eram de posse da União, vendidas para um privado. Quer dizer, há alguma ciência nisso? Existe uma lei. Você observa o que está escrito na lei e interpreta se ela foi seguida ou não. Precisa de 27 anos para simplesmente desistir de julgar? Então isso, para mim, é um sinal de como o Brasil está longe de ter uma justiça com J maiúsculo. E aí a gente tem um outro lado, que é da empresa. Hoje, essa influência pública na empresa Vale, como trouxe aqui o Dávila, ela se dá porque as ações hoje estão nos fundos de pensão pública, que tem indicação política, que manipula o dinheiro dos pensionistas como bem entendem, em geral, como vimos no passado, para enriquecer os bolsos dos seus gestores. Olha, os pensionistas dos Correios, da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Petrobras, estão todos pagando o rombo bilionário que gestores ladrões causaram aos cofres desses fundos de pensão. Quantos estão na cadeia, Candiato? Nenhum que eu saiba hoje em dia. E aí estamos de volta aí com esse cenário em que a politicagem, a malandragem voltou a ocupar os fundos de pensão. Lamento muito, sobretudo para os pensionistas dos Correios, que estão na lama, tendo em vista o tamanho da roubalheira que houve no Postales. Para fechar, você, Dávila, um último comentário em relação a esse assunto. Esse talvez um caso emblemático, dificilmente veremos algo semelhante ou parecido, pelo menos ações tão longas assim na justiça. Para encerrar, por favor. Bom, Beraldo trouxe uma questão muito importante, o que aconteceu com os fundos de pensão que são donos dessas ações e que os pensionistas vêm sendo penalizados por uma utilização política do dinheiro. E veja só a Vale como uma empresa privatizada, que não houve mais utilização política e sim uma lógica de mercado. O valor da empresa saltou de 3 bilhões para mais de 260 bilhões de reais de mercado, mesmo depois de uma tragédia como Mariana e Brumadinho. Então, assim, veja o que é a eficiência da economia de mercado atuando, gerando emprego, renda para as pessoas. E mesmo assim, o governo não dá o braço a torcer e tenta ainda utilizar a influência política para diminuir esta eficiência e competência de mercado que a Vale ganhou.